Vamos lá? Boa tarde, olá amigos, graça e paz. Quem vos fala agora nesta tarde é o profeta Carlos Alexandre, do Ministério Apostólico Liberdade. Nós estamos dando início a mais uma live, mais um tempo que nós vamos estar compartilhando com vocês sobre apontamentos proféticos. Nós definimos uma agenda que está nas nossas mídias sociais. Você vai encontrar isso na nossa página do Facebook, nossa página do Instagram, Então eu te convido você a estar participando conosco nesta tarde, onde o propósito da nossa ministração é estar trazendo um ensino, nesse momento, nesse tempo, onde possa estar compartilhando com vocês uma leitura espiritual, com uma aplicação prática diante desses dias, diante desse tempo que nós estamos vivendo. Então esse é o propósito dos apontamentos proféticos. Então eu quero orar nessa hora, consagrando este momento com você, para que nós possamos dar início a esse tempo de estudo. Amém? Enquanto isso, você vai convidando as pessoas, chamando os queridos que ainda não conseguiram estar conosco, para participar desse momento. Então vamos lá. Pai, eu oro em nome de Jesus. Eu consagro esta live na Tua presença, Senhor. Declaramos, ó Pai, que o Senhor possa cobrir com o sangue do Cordeiro toda essa transmissão. Pai, eu te peço que nesta tarde, Senhor, o Senhor possa trazer um tempo de revelação, um tempo de refrigério. Enche-nos com a Tua palavra, enche-nos com a revelação da Tua palavra, Senhor. Nós necessitamos receber aquilo que vem do Teu coração, aquilo que vem, Senhor, para o nosso coração. Então eu te peço, Senhor, que o espírito de revelação, o espírito de sabedoria possa vir sobre nós nesta tarde, iluminando os nossos olhos do nosso coração, para entender e conhecer a grandeza desse chamado. Eu oro, Senhor, te pedindo, Pai, que o espírito da profecia caia sobre nós. Declaramos, ó Pai, que os céus e terra estão unidos em Cristo Jesus, Pai, pois Cristo em nós, Senhor, fará convergir todas as coisas que estão nos céus e na terra. Senhor, a Tua palavra diz que aquele que se une com o Teu Espírito torna-se um só contigo. Nós nos unimos com o Teu Espírito neste lugar, Senhor, e declaramos a unidade do Teu Espírito, a unidade da Tua palavra, uma unidade de fé. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Graças a Deus. O que nós temos compartilhado com vocês nesses encontros que foram denominados com apontamentos proféticos, basicamente trazendo uma leitura espiritual com relação àquilo que está acontecendo, diante dos acontecimentos que estamos vivendo, diante do cenário que está se apresentando nesse cenário global, nesse cenário onde a igreja está inserida, onde ela vai brilhar e vai reinar como a noiva do Cordeiro, para brilhar entre as nações. E nós temos trazido uma ênfase diante de um fundamento apostólico, diante de um fundamento profético, e principalmente para que a igreja possa entender que ela é uma voz profética, que a igreja ela é uma igreja profética, que ela foi levantada pelo Senhor para nessa geração ser uma voz, para apontar o caminho do Senhor, preparar o caminho do Senhor e para poder estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Então, há uma necessidade de nós olharmos, de nós olharmos para o propósito daquilo que o Senhor está realizando nesses dias, e o propósito daquilo que o Senhor está gerando em nossas vidas. Há uma necessidade de nós estarmos nesses dias entendendo e tendo uma leitura espiritual correta com relação à palavra.
né? Então, nos dias de hoje, é essencial que nós estejamos plenamente conscientes dos tempos em que estamos vivendo e do contexto profético para os acontecimentos terrenos e espirituais, sobre os quais tem dito através da sua palavra, pela boca dos teus profetas. É importante também, diante de tantas informações que têm nos bombardeado diariamente, nós precisamos estar absolutamente sensíveis e atentos para entender os tempos e as estações e nos posicionar como uma geração profética, como arautos do Senhor, para discernir com sabedoria e revelação, trazendo uma leitura espiritual centralizada em Cristo, em sua palavra, né? Então vamos lá, abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 1, né? Atos capítulo 1, só estou verificando aqui para ver se está correto, né? Atos capítulo 1, então Atos capítulo 1, verso de número 7, vamos lá, para a gente poder ganhar tempo nesse momento com vocês, né? E poder avançar diante dessas palavras que Deus tem compartilhado conosco, né, nesses dias, né? Então, Atos capítulo 1 diz assim, verso número 6. Aqueles, pois, que haviam reunidos perguntaram, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então é interessante que Jesus, ele falou que não nos compete conhecer os tempos e as estações que o Pai havia dito estabelecido para o seu retorno, para a sua volta, mas que nós receberíamos virtude do Espírito Santo, virtude do alto. Recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, para ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Algo interessante está aqui, porque Jesus disse assim que nós receberíamos poder para ser suas testemunhas. A palavra testemunha, nós sabemos que do grego quer dizer martos, quer dizer mártir. Então nós somos testemunhas não apenas de ouvir, mas de falar, mas aqueles que irão dar a vida pela mensagem, pelo ministério. O poder do Espírito Santo vem sobre nós para cumprirmos a tua palavra, como está lá em Apocalipse capítulo 11. Esses são aqueles que vieram, são aqueles que foram banhados, quer dizer, foram lavados pelo sangue do Cordeiro, né? Que não amaram as suas próprias vidas. Então nós somos nós estamos diante do cumprimento dessa palavra nesses dias, e eu quero, meu irmão, nesse dia de hoje, né, trazer aí para você uma leitura com relação a esse apontamento, para que você possa se posicionar, né, corretamente no seu chamado. Nos últimos dias nós temos falado sobre a importância da unção profética, o papel do ministério profético e como esse ofício profético, essa influência dentro da igreja. No último dia que nós estivemos juntos, até compartilhar uma mensagem, nós falamos sobre os dias de João Batista, né? E eu gostaria de dar continuidade a isso. Se você não pôde participar, está na nossa página do YouTube, depois eu vou estar divulgando, né, onde está listado esses estudos, essas ministrações que nós temos compartilhado nas mídias sociais, para que você possa enriquecer esse estudo e você possa mergulhar mais na palavra de Deus, mergulhar mais na revelação de Deus, mergulhar mais naquilo que Deus está falando para nós nesses dias, né? Então eu queria que
você viesse comigo ali em Lucas capítulo 3, tá? Lucas 3, porque nós vamos dar dando continuidade àquilo que nós havíamos iniciado, né, no nosso ensino passado, sobre como foi nos dias de João Batista. Nós cremos que Deus está levantando uma geração profética, e é uma geração profética que vai ser uma voz que clama, né? Será uma geração que o Senhor está levantando, né? Está levantando nesses dias, e que Ele quer revelar ao seu povo para que seja preparado um ambiente espiritual para a sua vinda. Nós somos uma geração que foi chamada pelo Senhor nesses dias para preparar um ambiente espiritual para a sua vinda, para que Ele possa vir se encontrar com a noiva. Então vamos lá, queria que você abrisse comigo a palavra em Lucas capítulo 3, né? Lucas capítulo 3. Vamos lá, o Evangelho de Lucas capítulo 3, né? Evangelho de Lucas capítulo 3. Queria que você viesse comigo ali para Lucas capítulo 3, verso de número 4. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Só corrigir uma coisa. Vamos a Lucas capítulo 3, verso de número 4. Então vamos lá. Nós estamos falando como nos dias de João Batista, estamos falando sobre a voz que clama. Né? Entenda isso, porque há uma voz que o Senhor está gerando em nosso coração, que o Senhor está depositando em nosso espírito, para que nós possamos corresponder com o anseio do seu coração. Lucas capítulo 3, vamos lá. Lucas capítulo 3, verso número 4 ao 6. Diz assim: segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Lucas 3, 5. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro. Os caminhos tortuosos se endireitarão, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Eu creio que o Senhor está levantando uma geração que entende essa palavra. A igreja, ela é uma voz profética. A presença da igreja na terra aponta para a volta de Cristo. Por isso que a igreja é profética. Eu tenho anunciado isso, tenho ensinado isso diante de reuniões, encontros que nós estamos. A igreja, ela é profética. A sua presença aqui na terra, como um organismo vivo chamado por Deus, levantado por Deus, aponta para a vinda de Jesus. A sua mensagem é profética, pois ela aponta para o cumprimento de uma promessa da palavra que Deus liberou acerca dos tempos, pois os céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. E como está escrito, e esse evangelho do reino será pregado em todas as nações, então virá o fim. Então nós cremos que nós estamos vivendo exatamente nesse momento, onde nós somos conduzidos pelo Espírito Santo para entender o nosso papel, entender que chegou um tempo onde nós andaremos em maturidade do Espírito, né? Para que eu possa entender como eu posso me posicionar como voz profética. O que nós temos visto, ouvido e anunciado, e eu quero declarar para vocês, Deus, ele levantou uma geração, e essa geração, ela vai cumprir aquilo que o Senhor colocou no seu coração, e essa geração, ela está se levantando em diversos lugares,
em diversas circunstâncias, onde o movimento espiritual que o Espírito Santo está trazendo nesses dias vai varrer toda a terra com salvação. Por isso nós temos declarado: o manto está em movimento. Nós precisamos estar sensíveis a esse movimento do Espírito de Deus, pois o manto está em movimento. E quando o manto está em movimento, eu preciso estar com os meus olhos espirituais abertos, com os meus ouvidos espirituais abertos, com um discernimento profético aguçado para estar ali aonde o Senhor quer que eu esteja e me mover aonde Ele está me movendo. Olha que coisa interessante, Lucas capítulo 1, vamos voltar um pouco, Lucas capítulo 1, verso 80, como João Batista foi formado, e eu quero fazer aqui uma aplicação de um quadro profético para você, do que está acontecendo nesses dias. Lucas 1, no capítulo 1, verso 80, diz assim: que o menino crescia e se fortalecia em espírito e esteve nos desertos até o dia em que havia de se mostrar a Israel. João Batista, ele se tornou forte no espírito, em um ambiente espiritual, em um ambiente em que as escrituras apontam como deserto. E aqui eu quero trazer aqui uma aplicação desse quadro para você. Nós vivemos um tempo onde o Senhor está permitindo que nós nos voltássemos para a restauração do altar dos nossos lares. Nós vivemos dias onde cada casa é um altar. Isso precisa entrar dentro do teu espírito, meu irmão. E onde cada altar um só coração, para que através disso a glória dele possa encher as nossas casas, a sua glória possa se manifestar em nossas casas, nós possamos nos movimentar no reino de Deus dentro das nossas casas. Esta unção profética ativa em nossas casas uma onda de sobrenaturalidade, aonde nós vamos experimentar coisas que nós ainda nunca pensamos em experimentar. As coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e que não subiu ao coração do homem, são aquelas que o Senhor tem para nós nesse tempo. Então eu preciso entender que João Batista, ele cresceu no Espírito. É necessário que nós possamos nos desenvolver, que esse nível de maturidade que nós teremos, que será necessário para vivermos os próximos dias, esse crescimento se dá no nosso espírito. E João Batista, ele crescia e se fortalecia. Há uma necessidade de eu crescer e me fortalecer. Não basta haver somente um crescimento, mas não haver um fortalecimento. Todo crescimento no Espírito, ele vem acompanhado de um fortalecimento, e esse fortalecimento se dá aonde? Em um campo de treinamento, onde o Senhor nos insere. Eu quero dizer para você que nesses dias que nós estamos vivendo, diante desse momento de crise, diante desse momento de confinamento, diante desse momento de incerteza, que este é um campo de treinamento, aonde o Senhor está nos levando a viver uma dimensão de fé, não somente a viver uma dimensão de fé, mas falar em uma dimensão de fé e se mover em uma dimensão de fé. Este é o lugar onde nós devemos estar, para buscar as coisas lá do alto, para pensar nas coisas lá do alto, para ansiar as coisas lá do alto, onde Cristo está. Por isso Deus está gerando no nosso espírito este anseio. Há um anseio ardente dos nossos corações em corresponder com o seu coração nesses dias. Por isso que eu creio que, meu irmão, eu queria dizer para você, eu queria te encorajar, eu queria te animar nesta tarde, para que você possa entender que este é um campo de treinamento propício para que essa unção de Elias, na qual o Senhor está derramando sobre a terra, ela possa ser ativada sobre a tua vida e você possa viver o cumprimento da palavra da qual Malaquias havia declarado ali nos últimos textos do Antigo Testamento, onde diz assim que nos últimos dias eu enviarei
o espírito de Elias, eu enviarei uma unção, eu enviarei um poder, aonde eu converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Haverá restauração da família, haverá restauração do elo perdido, antes que eu não venha e fira a terra com maldição. Então o Senhor, através de nós, Ele vai restaurar a família, e restaurando esse processo de restauração da família, como nós temos anunciado nos ensinos proféticos que nós compartilhamos, esta restauração é o tempo de restauração de todas as coisas, que o céu contenha até o tempo de restauração de todas as coisas, a restauração da autoridade, do governo, do Altíssimo, de Cristo em nós e vivendo através de nós. Por isso eu creio que o Senhor está fazendo um grande movimento agora no mundo espiritual, porque nós estamos inseridos em um campo de treinamento, porque eu creio que nós nos próximos dias e nas próximas estações nós teremos um avanço violento no mundo espiritual, né? De uma maneira onde além de nós entrarmos em um nível de batalha, em um nível de confronto, né? Mas é um nível de intimidade e sensibilidade com o Espírito Santo. Por isso que Jesus disse assim: olha, recebereis poder do Espírito Santo para ser minhas testemunhas. Este é o tempo onde nós precisamos ser batizados, imergir no Espírito de Deus. Há uma necessidade de não somente andarmos com a evidência do poder e do Espírito, né? Mas andarmos debaixo de um batismo de fogo para manifestarmos as obras que Ele disse que nós iríamos manifestar nesses últimos dias. Então, entendam uma coisa: João Batista, assim como essa geração, não foi formada nos palácios, não foi formada nos seminários, não foi formada nas sinagogas. Entendam uma coisa, eu não sou contra que seminário, pelo contrário, eu incentivo, eu participo, né? Nós ministramos seminários, mas é importante nós entendermos que esse crescimento no Espírito se dá por uma intimidade que você tem com Ele, em ouvi-lo, em passar tempo com Ele. Esse fortalecimento no Espírito se dá pela dependência que nós temos de andar com Ele, neste campo de treinamento, nesses dias. Por isso eu creio que essa geração profética que Deus está levantando nesses últimos dias será uma geração que está passando por um treinamento intenso, né? Um treinamento que muitas vezes eu costumo fazer um paralelo, não como soldados comuns, mas como soldados de uma tropa de elite, uma tropa especial. Por quê? Porque irão andar por lugares onde outros não andaram, irão ministrar em lugares onde outros não chegaram, irão ser enviados pelo Espírito Santo para tocar em vidas, famílias, bairros, cidades e nações de uma maneira onde haverá uma manifestação visível do poder do reino de Deus através destas vidas. Então é importante nós entendermos que nós estamos diante de um campo de treinamento onde o Senhor está nos preparando, o Senhor está passando em revista o seu exército, o Senhor está nos conduzindo para cumprir com a tua palavra. Vamos lá para Mateus capítulo 3. Você que entrou agora, eu estou lendo o Evangelho de Mateus em capítulo 3. Mateus capítulo 3 fala algo interessante para nós. Mateus capítulo 3, verso número 5 diz assim: então iam ter com ele em Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando os vossos pecados. Eu quero te dizer uma coisa: quem levou essas pessoas para ter com João? Olha que coisa interessante, note uma coisa: João estava num deserto, estava num lugar ermo. Quem levou ele para ter com essas pessoas? Nós estamos diante de um campo de treinamento,
aonde, à medida em que o Senhor conduzir-nos diante das evidências dessa orientação que nós temos tido, com base na Tua Palavra, com base numa leitura espiritual, nós iremos atrair as pessoas através da unção. As pessoas que foram ter com Ele no deserto, as pessoas que foram ter com Ele em Jerusalém e a Judéia e toda a província foram atraídos por causa da unção que aquele homem carregava. É importante entender uma coisa, que João, ele era filho de sacerdote. Ele veio com base numa promessa que Deus cumpriu ao seu pai, a Isabel e a Zacarias. Quando João Batista nasce e cumpre-se a palavra, a promessa de que enviarei o anjo do Senhor para preparar o meu caminho. Então havia uma palavra profética sobre a vida de João Batista. E o interessante aqui, e o que eu quero compartilhar com vocês, é que a unção havia mudado de lugar. Eles foram ter com o João junto ao Rio Jordão. A unção, a presença de Deus estava em outro lugar. E eu creio que é isso que o Senhor está trabalhando com as nossas, gerando em nós, renovando a nossa mente para trazer uma nova mentalidade, para entender que não é o local que determina a manifestação do Espírito de Deus, mas Ele está buscando um coração quebrantado, um espírito quebrantado e contrito, cuja Ele não desprezará, mas atrairá a tua presença, atrairá a tua glória. Então, João, ele havia sido separado para exercer o sacerdócio. Provavelmente, João iria se formar aos pés dos mestres daquela época. Provavelmente João iria ser assistido por um dos rabis na sua geração, até que ele pudesse alcançar a sua idade adulta e pudesse então exercer o sacerdócio. Eu acho interessante aqui, eu sempre faço um paralelo, uma aplicação, para você entender que a unção, como está lá em 1 João capítulo 2, verso 27, a unção que vós recebestes, ela vem do alto. Ela não é mentirosa, mas com ela consigo vos ensinará todas as coisas. O homem não pode receber coisa alguma se não for dada do céu. Houve uma mudança geográfica dos ajuntamentos, pois agora eles estavam indo ter com João aonde João estava. Eu creio que nós estamos passando por um tempo de treinamento com o Espírito de Deus, alistados na escola do Espírito. Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados. Se você andar cansado, sobrecarregado, olha que o Senhor diz que eu vos aliviarei. Lançai sobre vós o meu fardo, que é leve e suave, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Há uma oportunidade diante desse processo de maturidade que nós estamos vivendo, diante daquilo que o Senhor está nos conduzindo como geração profética. Aprender com Ele, pois Ele era manso e Ele era humilde de coração. E aprove a Ele a revelar aos pequeninos do teu povo. Então, eu sempre faço esse paralelo. João não precisou distribuir folhetos, anunciar onde seria talvez seu próximo encontro. Ele não carregava cartões para distribuir nas reuniões onde havia os ajuntamentos, que nós dizemos, os ajuntamentos de líderes, liderança. Ele não procurava falar palavras positivas e nem agradar multidões. Esse é um ponto interessante e importante. Ele não era nenhum coaching da sua época e também não usava de palavra para agradar as multidões.
mas a unção estava sobre a vida dele. João carregava sobre si um manto de Elias. E a palavra dele era tão carregada de amor, era carregada de um poder sobrenatural, porque ele esteve disposto a viver pela mensagem e a morrer por essa mensagem. Quando nós olhamos e nós vemos que João ele iria exercer o sacerdócio, mas ele foi pelo Espírito levado para um outro ambiente, para um outro lugar. Ele não foi treinado para o ministério como os jovens da sua época religiosos eram. A herança de João, que era como sacerdote, era que ele se tornasse um sacerdote como pai, mas ele foi levado pelo Espírito a momentos que nós temos que romper com modelos e moldes, porque o Espírito Santo de Deus está nos levando, o manto está em movimento e o Espírito de Deus nos leva para o lugar que Ele quer que nós estejamos. Eu estou falando aqui de ambientes espirituais, entenda isso. Não estou falando sobre deslocamento de uma igreja para outra, porque eu entendo que a igreja do Senhor é uma só. Nós não olhamos para as bandeiras, nós olhamos para as placas, mas nós estamos entendendo que essa reforma que o Senhor está gerando em nossos cultos, que o Senhor está gerando na nossa maneira de adorar, de interceder, esse sacerdócio de todos os santos para cumprirmos a agenda de Jesus. É evidente nesses dias. Agora, João, ele foi treinado pelo Espírito. Há uma necessidade de estarmos inseridos dentro da visão que Deus tem dado para cada comunidade, para cada igreja em que você está inserido, onde existe um discipulado, onde existe cada igreja a sua visão, o seu modelo. Mas eu quero aqui abrir um parênteses. João foi treinado pelo Espírito de Deus. Ele se fortalecia. Algumas traduções falam que ele robustia. É como se ele crescesse. Ele cresceu no Espírito. Ele cresceu na revelação da palavra. É necessário que nós andemos em revelação. Nós precisamos nos mover na revelação da palavra. Eu tenho dito para uma geração que tem estado conosco, precisamos nos encher de revelação. Precisamos ouvir a palavra que vem da boca de Deus. É necessário ouvir o rema, aquela palavra viva e eficaz que vem aos nossos corações e que traz e que ativa a vida de Deus em nossas vidas. É necessário estar no tempo de Deus, no seu Kairos, para estar alinhado e com essa palavra rema ativar o sobrenatural, com essa palavra criativa manifestar esse sobrenatural nesses dias. João foi uma voz. Eu creio que Deus está levantando diversas vozes nesses dias. João tinha hábitos interessantes, suas vestes, suas atitudes, passou por um conflito no seu chamado, pois ele era sacerdote, ele tinha que estar lá na escola sacerdotal, sendo ensinado aos pés dos mestres, como muitos dos judeus, até como Paulo foi ensinado aos pés de Gamaliel. Mas João tinha um conflito no chamado, pois o Espírito de Deus levava ele para um outro ambiente, para um ambiente de intimidade, para um ambiente de conhecimento das coisas lá do alto, das coisas eternas. Nós precisamos aproveitar esse campo de treinamento. E você sabe o que? Passar tempo com Ele. Passar tempo no esconderijo. Passar tempo no lugar secreto. Pois ali o Senhor vai nos revelar coisas profundas, coisas tremendas. Ali o Senhor vai nos levar a um nível de maturidade necessária para a próxima estação e para os dias que virão. Ali se ativará em nós uma onda e um
ministério onde o Senhor nos conduzirá a cumprir com a mensagem e com o ministério que Ele tem nos entregado, porque nós somos chamados como voz profética para pregar uma mensagem e para andar num ofício e num ministério na qual o Senhor tem nos dado. Nós precisamos entender, muitas vezes, o conflito que nós passamos. João passou um conflito no seu crescimento e ele enxergava que a cada dia ele se separava para se corresponder com o chamado do Senhor na sua vida. Eu creio que nesta tarde eu quero compartilhar com você esse apontamento. Um tempo oportuno de estar em nossas casas, para que haja um realinhamento diante desse campo de treinamento, diante da escassez da crise, para poder ver aquilo que é impossível. Lembra, precisamos ir para o acampamento de Deus, porque no acampamento de Deus as coisas invisíveis são as eternas e as visíveis elas são temporais. Nós precisamos ver aquilo que é invisível, que é eterno. À medida em que João crescia nesse ambiente, ele podia enxergar a cada dia a grandeza do seu chamado, onde ele estava disposto a corresponder com esse chamado na sua vida. Eu quero, nesses dias, te encorajar a ter um tempo com o Espírito Santo, a ouvir o Espírito Santo, a deixar Ele revelar a você os aspectos, as orientações desse grandioso chamado, da qual nós somos uma voz que clama. Nós somos uma geração profética. E quando eu entendo que eu sou uma voz, eu sou uma geração profética, não importa o lugar em que eu esteja, não importa a circunstância que eu esteja vivendo, os meus olhos estão nele, porque olharão para ele, seremos iluminados e os nossos rostos não serão confundidos. Nós seremos iluminados na sua presença, seremos conduzidos. Lâmpada para os nossos pés será a tua palavra. Tua palavra em nós será como uma lâmpada, luz para iluminar o caminho que Ele está abrindo para nós nesse tempo, para avançarmos diante dEle, para avançarmos nessa circunstância, para vivermos nessa dimensão. Eu entendo porque a voz que clama, e naquele momento, naquele ambiente, era no deserto, porque não havia divisão de propósitos na mensagem. Não havia, naqueles dias, uma divisão de propósitos. Não havia a disputa de propósitos. Havia uma só mensagem. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se. Era a voz de Deus manifesta aqui na terra, dando um código a nós. Você quer entrar no reino? Então você precisa se arrepender. É necessário se arrepender. Então a voz que clama era uma voz, era a voz de Deus. Eu creio que nesse campo de treinamento nós passaremos por circunstâncias onde o nosso orgulho terá que ser esmiuçado. Onde eu tenho orado, Senhor, que o teu machado possa esmiuçar todo orgulho e toda altivez em meu coração, em nossos corações. Porque para que o meu desejo é buscar a tua vontade e realizar a tua obra, porque eu, diante deste campo de treinamento, diante desse ambiente que o Senhor nos inseriu, aonde nós podemos ter duas atitudes: ficar sentado, olhando as circunstâncias, ou
ter uma ação, ter um movimento no reino. E esse movimento é o quê? É onde irmos para o lugar aonde Ele está. Olha só que coisa. Vai lá para o livro de Jó. Jó nos dá uma revelação. Eu quero compartilhar com você essa revelação. Durante um tempo eu lia sobre isso até que eu pude entender num momento onde a palavra ela abriu o meu entendimento, abriu os meus olhos. Jó, capítulo 23, verso número 3, diz assim. Para quem entrou agora, eu estou lendo o livro de Jó, no capítulo 23, no verso número 3, que diz assim: se eu soubesse que eu poderia achar, então eu me chegaria ao seu tribunal, à tua presença. Nós somos levados a uma dimensão onde o nosso espírito anseia estar com Ele. Assim como Jó disse: é onde tu estás, Senhor, aonde eu posso te encontrar, Senhor, aonde eu posso ouvir a tua voz, aonde eu posso ouvir a tua voz, aonde os meus ouvidos espirituais são capturados por um som, os meus olhos espirituais são capturados por uma visão, e de repente eu ouço uma voz como uma voz de trombeta, e eu me viro, e quando eu me viro, eu vejo Ele, como João teve uma experiência na ilha de Patmos, e viu o Filho do Homem, e os seus olhos como chamas de fogo, e os seus cabelos como brancos como a neve. Se eu soubesse onde eu posso te achar, revela-te a mim, Senhor. Me leva ao lugar onde eu posso te encontrar. Nós estamos sendo treinados para este encontro, para esse ambiente de intimidade, onde eu posso ouvir a tua voz, aonde eu sou a voz que clama, aonde eu manifestarei a tua voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as ouço. Nós, como Jó, aonde eu posso te encontrar, Senhor? Nesses dias, o Senhor está gerando esse anseio ardente no nosso coração de buscar a tua face, de buscar a tua presença, de se encontrar com Ele, de estar com Ele e de experimentar a Ele e de conhecer coisas, como Paulo diz, que não é possível traduzir por palavras, coisas inefáveis ao coração do homem. Quero te fazer uma pergunta. Você pensa que isso só foi revelado para Paulo, para João? Há uma janela aberta nos céus, há um novo e vivo caminho derramado pelo sangue de Jesus. Os céus estão abertos para entrar na presença dele. Nós somos a voz. Por isso, nós não andamos em divisão de pensamentos. Nós andamos com um só propósito. Nós andamos com um só coração, ansiando pela tua volta, mas ansiando por pregar o evangelho do reino de Deus a toda a criatura, a fim de que todos sejam alcançados e salvos. Eu creio que o Senhor está nesses dias removendo de nós toda a impaciência. A impaciência muitas vezes tem sido o motivo de que muitos não têm cumprido com o seu chamado e discernido o tempo e a estação para a palavra que Deus tem dado. Tem sido isso. Por isso que nós devemos lançar fora toda a ansiedade. Devemos nos humilhar na presença de mão poderosa do nosso Senhor
e lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós nesses dias. Eu creio que há um desejo que está sendo gerado, onde nós, neste momento, neste campo de treinamento, profeticamente nós vamos morrer para nós mesmos, para nossas ambições. Eu creio que nesses dias Deus está tratando com muitas ambições ministeriais. Eu creio que o Senhor nesses dias está trabalhando, está alinhando muitos corações com relação à agenda, projetos que haviam, mas agora é um tempo de entrar para cumprir a sua agenda, para cumprir o seu propósito, para cumprir o seu anseio. Eu creio que este manto de Elias, esse manto que está em movimento, esta unção profética, por isso que eu tenho dito, é necessário que nós estejamos abertos para o ministério profético ativo em nossas igrejas, em nossas casas. É necessário que este manto profético possa cair sobre nós para nos levar a viver a evidência, separados para executar uma missão estratégica nesse reino. O deserto, ele preparou os filhos. Vamos lá, Isaías capítulo 40, sobre a palavra que se cumpriu através da vida de João, e uma palavra que aponta para esta geração, para este tempo. Isaías capítulo 40, quem entrou agora comigo, eu estou lendo sobre Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, vamos lá. Isaías 40 diz assim, verso número 3: a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, a vereda, o nosso Deus. Todo vale será exaltado, todo monte, todo outeiro será batido, os que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne verá que foi a boca do Senhor que fez isso. A voz que diz clama, e alguém diz que hei de clamar. O que hei de clamar? Tu és o anunciador das boas novas a Sião. Saberemos o que nós hemos de clamar, pois esse lugar nos prepara para ouvir a voz dele, para ouvir com clareza a sua voz. Esse é o resultado. Eu quero, meu irmão, te animar. Vem dias onde você verá o cumprimento deste tempo em que você estava investindo nele. Neste momento, um resultado se dará, uma sensibilidade de tal maneira em que a palavra que Paulo fala em Romanos capítulo 8 se cumprirá na tua vida. Os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Eu creio que nesses dias o Senhor está consumindo todos aqueles que serviam a Ele por ambições egoístas. Eu creio. O Senhor está nesse processo de purificação e santificação. Por isso que eu tenho declarado até uma palavra de Daniel capítulo 7, 10. O leão está no rio. Nesses dias, o Senhor está removendo dos nossos corações toda ambição egoísta que ainda estava ali. Por isso que é necessário que a palavra viva e eficaz, a palavra profética, ela possa vir como uma faca de dois gumes, aonde vai na divisão da alma e do espírito, fazendo separação entre juntas e medulas, discernindo a intenção e motivação do coração do homem, para remover de si toda ambição egoísta e nos preparar para se encontrar com Ele, para preparar um povo bem disposto para ouvir a palavra do Senhor. Somos a voz, essa voz será ouvida aonde o Senhor levar em toda a terra. Essa voz será ouvida no meio do deserto,
Há um deserto acontecendo em muitas casas agora. Há um deserto de solidão, de angústia, de tristeza, de desolação, onde milhares e milhares de pessoas estão vivendo atualmente necessitando ouvir uma voz que vem do alto para declarar e anunciar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele que nós temos que servir, é Ele que nós temos que entregar nossas vidas, é Ele que virá e nos buscará para reinar com Ele. Esta é a geração. Eu creio que há uma ardente expectativa da criação e nós estamos sendo preparados como filhos para se encontrar, para levar a liberdade dos filhos de Deus para essa geração que anseia ter uma presença, uma experiência com Ele. Eis que vem dias, diz o Senhor, e que não haverá fome de pão e nem sede de água, mas fome da minha palavra. Amós, capítulo 8. Fome e sede da minha palavra. Eu quero declarar uma coisa para você. É interessante que essa voz, ela vai chegar em lugares ermos, em lugares onde você nem imagina. Talvez você esteja ouvindo essa live, você queira depois compartilhar com algum irmão, com alguma pessoa, algum irmão seu de relacionamento, mas transmita a sua mensagem que foi para o teu coração. Imparta a unção que você tem recebido através da palavra, porque eu creio que é interessante quando você olha ali em Isaías 40, como nós lemos, a palavra preparar o caminho. A palavra preparar o caminho é uma palavra hebraica, ela significa paná, quer dizer voltar, retornar. Portanto, é como se nós lêssemos assim: olha, a voz que clama está declarando: retornem ao caminho do Senhor, voltem ao caminho dele, voltem ao coração dele nesses dias, pois ele está à porta para se encontrar contigo, para ceiar contigo, para estar junto a ti, para te conduzir junto a ti. Nós precisamos entender que essa voz, ela vai ser ouvida de tal maneira, com tal poder da parte de Deus, que vai derrubar toda altivez de espírito, que vai levantar os caídos, que vai fortalecer os quebrantados de coração, que vai reedificar os lugares antigamente assolados, que vai restaurar as cidades antes destruídas e vai estabelecer o reino de Deus em toda a terra. Eu creio que quando você ouve os montes e outeiros serão abatidos, orgulho, soberba, é necessário que o machado seja posto à raiz da árvore, e toda árvore boa que produz frutos, seja toda árvore má que não produz frutos, corta e é lançada ao fogo. E toda árvore boa que produz frutos, ela é podada para dar frutos. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Essa geração será levantada com uma voz que clama, uma voz que anuncia, uma voz que declara: o reino de Deus é chegado a vós. Nós precisamos entender o aspecto, conteúdo e o peso dessa palavra. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Esta é a chave para que se ative esta voz em seu interior. João 3, capítulo 3, verso 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Esta é a chave para que se ative em ti esta voz. Neste momento, neste campo de treinamento, neste momento, nesse lugar onde você está, aí na sua casa,
aí talvez no seu trabalho ou no seu quarto. Diga a Ele: quero me diminuir, Senhor, para que o Senhor cresça em mim. O homem não pode receber coisa alguma se não for dado dos céus. A unção está cobrindo toda a terra. Há um manto profético que veio sobre esta geração e nos levará a ser a voz. Está levantando-nos como a voz, uma voz que clama. Por isso, eu quero ler o último texto. Vamos lá para Mateus capítulo 11. Você que está comigo, vamos lá, Mateus capítulo 11, verso número 12. Mateus 11, verso número 12, diz assim. Esse texto é fantástico, é magnífico, porque os discípulos chegam, né, e os discípulos chegaram para Jesus, dando ele instruções para os seus discípulos, e João, ouvindo que estava no cárcere, né, a falar de Jesus, dos seus feitos, ele enviou 12 seus discípulos, e eles chegaram lá e perguntaram, os cegos vêm, chegaram para João, as coisas que eles ouviram e viram: os cegos vêm, os coxos andam, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres é anunciados o evangelho do reino. E partindo eles, começou a Jesus a declarar: que vieste ver uma cana agitada pelo vento? Sim, eu vos digo, um homem ricamente vestido, que trajam ricamente nas suas casas dos reis? Ou que vieste ver então? Um profeta? Sim, eu vos digo, eu, muito mais do que um profeta, porque este é de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que os nascidos de mulher não houve ninguém maior do que João, mas essa geração será maior do que ele, porque andará na mesma unção e no mesmo caráter. E Jesus esteve aqui na terra. Por isso que Jesus disse: porque desde os dias de João Batista se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apodera dele. Como que nós podemos se apoderar? Como que nós podemos se apoderar? Como que nós podemos fazer violência ao reino dos céus? Como podemos se apoderar dele, né? Como que nós podemos se apoderar dele nesse momento, tomando a força? Nós precisamos preparar o caminho dele em nossos corações, em nossas vidas, para alcançarmos e sermos alçados ao ambiente, para estarmos assentados nos lugares espirituais, acima de todo principado, potestade, espírito maligno, estarmos em uma vida profunda no Senhor e arrependimento. Se faz violência ao reino dos céus com atitudes radicais contra todo o pecado em nossas vidas, com atitudes radicais contra toda estrutura mundana que nos afastam dos caminhos do Senhor, que se faz atitudes radicais contra todas as ciladas do diabo. Hoje se faz violência ao reino dos céus, e somente aqueles que se esforçam se apoderam dele. Eu quero declarar para você nesta tarde: há uma violência que vem com esta unção, há um manto de guerra que vem com esta unção, que te levará a fazer violência através da tua adoração. Com esta unção, você passará a adorar debaixo de uma outra atmosfera. Passarás a adorar com um novo fogo. Passarás a interceder com um novo fogo. Passarás a profetizar com um novo fogo. Passarás a decretar com um novo fogo, pois o vento do Espírito te conduzirá aos lugares aonde Ele quer te levar.
porque vem ventos de transformação, vem ventos de santificação sobre nós nesses dias, e nós precisamos entender que este tempo é um tempo de treinamento para que nós sejamos levantados como uma voz que esteja disposta primeiro a preparar o nosso coração para receber o seu coração, a estar disposto a mudar o nosso coração, a romper com todo padrão de religiosidade, a romper com toda atitude de religiosidade, a romper com todo pensamento e todo caráter que alimenta o pensamento para que você venha a cometer pecado e dar lugar à tentação. Quero orar por você nesta tarde e declarar sobre a sua vida: tu és a voz, e desatar sobre você este manto, esta unção, para que você possa ter experiências magníficas com Ele, porque este é o tempo em que Ele está levantando uma geração que será como a voz que clama sob este manto, sob esta unção, para declarar: eis o reino de Deus é chegado a vós. Amém? Quero orar por você nesta hora, porque nós já passamos do tempo de uma das plataformas de mídias sociais, mas depois essa palavra vai estar na nossa página, no nosso YouTube, em que você pode depois lá ouvir novamente, depois de nós fazermos, depois de terminarmos aqui essa ministração. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar nesta hora, Senhor, e eu quero liberar sobre, Senhor, os teus filhos que estão presentes, Senhor, neste momento, e que passarão a ouvir, Senhor, Pai, num outro tempo. Nós liberamos este manto, nós ativamos este manto de Elias, Senhor, para que eles possam, Senhor, ter experiências sobrenaturais. Declaramos, ó Pai, carros de fogo e os seus cavaleiros, Senhor. Declaramos que o manto está em movimento e declaramos que uma liberdade do teu Espírito te levará aos teus filhos a experimentar novos níveis, Senhor, de revelação da tua glória. Eu declaro, Pai, uma palavra criativa dos céus nesses dias, Pai, para que o Espírito da profecia, Pai, possa levá-los a conhecer mais acerca do reino do teu amor e dos mistérios que estão em Cristo, das riquezas insondáveis, da sabedoria e do conhecimento de Deus manifestados na tua glória. Eu oro nesta tarde e os abençoo em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, Pai, que os teus filhos viverão, Senhor, Pai, debaixo desta evidência, e, Senhor, e uma onda de sobrenaturalidade vos levará a ouvir mais acerca da tua voz e conhecer mais acerca do teu coração. Por isso, Senhor, nós liberamos este manto, Senhor, e declaramos, ó Pai, a impartição deste manto, Pai, para que eles possam ser revestidos, ó Pai, com um manto profético, Senhor, da tua glória. Senhor, nós oramos segundo a lei dos teus profetas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amigos, boa tarde. Foi bom estar com você neste dia. Amanhã nós temos mais. Fique atento à nossa agenda de lives. Amanhã nós teremos às 6 horas, nós vamos estar falando sobre família sacerdotal, um modelo profético, onde nós temos vivido experiências com o Senhor em nossa casa, e entendemos que tudo começa pela família. É ali, através da família, que nós iremos sarar esta terra e nós iremos trazer a bênção do Senhor sobre esta terra. Então nos vemos amanhã, no nosso próximo encontro. Deus te abençoe e que a glória dele vai adiante de ti e sobre a tua retaguarda. Amém.